Vamos colocar a água para fluidificar. Prece aos anjos guardiões. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-me nas provas desta vida, dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que poderiam tentar-me e induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu amigo, Espírito Guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos os Espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Permiti, ó Pai, que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando me acharem dificuldade e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu neles encontre a força que me faltar nas provas da vida e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Espíritos amados, espíritos guardiões, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite valerem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa influência impregne nossas almas. Fazei com que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assiste os nossos sofrimentos e participa de nossas alegrias. E vós, meu bom anjo, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento, em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo: eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo: eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que foi dito sob forma alegórica.
Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou. A regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus na terra. E pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. João, capítulo 14, versículo 16. Nós vamos fazer aqui um comentário a respeito desta revelação do Cristo, a terceira revelação, 3 pilares importantes do Espiritismo. O primeiro é a religião, o segundo, a ciência, e o terceiro, a filosofia. Mas para a gente poder falar um pouco sobre o Espiritismo, nós vamos ter que buscar o grande codificador. Allan Kardec é o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele teve esse pseudônimo de Allan Kardec porque foi sugerido a ele por um espírito amigo que ele utilizasse este pseudônimo de Allan Kardec, uma vez que Kardec esteve encarnado entre os druidas na Gália e lá ele utilizava-se deste nome. Então Kardec nasceu em 1804 em Lyon, na França. Ele era descendente de uma antiga família católica, mas ele foi criado dentro do protestantismo. Formou-se no Instituto Pestalozzi, na Suíça, como pedagogo em 1824. Falava vários idiomas, como o alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol. Era um homem extremamente estudioso. E em 1852 ele começa a se interessar pelo mundo espiritual face aos fenômenos espíritas que estavam ocorrendo não só na França, mas nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Alemanha. E aquilo despertou bastante o interesse do nosso professor Rivail, porque ele percebeu que existia alguma coisa além daquilo que os olhos da carne poderiam estar identificando. Então, após estudos aprofundados, ele publica em 1857, já com o pseudônimo de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E aí ele cada vez mais vai se aprofundando nos estudos e em 1860 ele lança uma edição revisada do Livro dos Espíritos. Ele também funda e dirige a Revista Espírita, que, dentre outras matérias, ela procurava esclarecer e defender os pontos de vista expostos nos Livros dos Espíritos, sempre se baseando em fundamentações. Ele desencarna em Paris no dia 31 de março de 1869, onde permanece sepultado no cemitério Père-Lachaise, na cidade de Paris. E as obras do Kardec, em 1857, o Livro dos Espíritos, em 1858, ele funda a Revista Espírita, em 1861, o Livro dos Médiuns, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1865, o Céu e o Inferno. E, finalmente, em 1868, a Gênese. Então, nessa passagem do Espiritismo, no seu item 5, ele diz: o Espiritismo é ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ela nos mostra não mais como coisa ou algo sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso,
relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. E essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Então entra naquela questão da ciência, né? A ciência espiritual. Então a doutrina espírita nos mostra essas possibilidades. Nós temos, por exemplo, os nossos tratamentos espirituais. Né? Como não dizer que eles não existem? Como não acreditar neles? Se você tem fé, os tratamentos espirituais têm feito, para os olhos de muitos, verdadeiros milagres. Mas que, na verdade, são bênçãos divinas e trazidas até nós através dos amigos e benfeitores espirituais, que são os nossos médicos espirituais que nos atendem. A lei do Antigo Testamento, isso está no item meia dúzia, teve em Moisés sua personificação. A do Novo Testamento tem no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-lo nenhuma individualidade, porque ele é fruto do ensino dado não por um homem, mas sim pelos Espíritos, que são as vozes dos céus em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários, os nossos médiuns. E é, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. E no item 7, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, porque nós somos uma religião cristã. Nada ensina em contrário que nos ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Retirar o véu da nossa ignorância, iluminar os nossos caminhos e mostrar para cada um de nós que é possível avançarmos, deixarmos para trás o homem velho e nos tornarmos um homem novo, caminhando firme, passos firmes, ainda que sejam passadas bem pequenas, mas que elas continuem sempre em direção à nossa redenção e evolução espiritual. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho
onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Paz e harmonia a todos.